Gente, vamos à segunda parte de geopolítica. Vamos falar um pouquinho sobre a economia do país. A política econômica está relacionada às ações do Estado. Para quê? Para estruturar, administrar, criar estratégias para resolver os problemas e estimular o crescimento de um país. No Brasil, quem é que fica responsável por essa política econômica? É o Ministério da Fazenda e o Banco Central. Eles, nos últimos anos, as parcerias econômicas do Brasil vêm aumentando cada vez mais, com outros países emergentes de um bloco chamado BRICS. B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e S da África do Sul. São os países envolvidos nesse bloco econômico. Então, agora vamos falar sobre economia globalizada. Ultimamente, atualmente, a economia é muito globalizada, é altamente globalizada. Por quê? Porque há uma revolução das tecnologias da informação. Que tecnologias são essas? Informática, satélites, celulares, cabos de fibra ótica, microeletrônica, além de muitas outras tecnologias. E essas tecnologias, elas são associadas, ou seja, vão facilitando também o meio de transporte, porque tem produtos que dependem da agilidade do transporte, por serem perecíveis. Então, esse desenvolvimento tecnológicos permitiram maior intercâmbio de informações entre os países. Então, na troca de produtos, na venda, na compra, então isso facilitou muito esse desenvolvimento tecnológico. E outro fator que contribuiu para isso foi o fortalecimento do organismo internacionais. Como assim? O OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que aqui está o símbolo do OMC, o Mercosul, aqui estão os países envolvidos, e a União Europeia, que fazem parte desses fatores que contribuíram para o fortalecimento da política econômica. E a economia do Brasil, ela é considerada uma economia frágil. Por quê? Porque a economia brasileira, ela tinha como objetivo atender ao mercado externo com produtos primários. Com isto, tornou-se uma economia influenciada pelas oscilações do mercado interno, ou seja, não era uma coisa solidificada, firme. Então, além disso, os investimentos estrangeiros eram reduzidos. Por quê? Porque os países não confiavam muito na política econômica brasileira e por causa dessa oscilação também da política econômica. Uma das primeiras grandes intervenções na economia se deu entre 1937 e 1945. Foi durante o governo de Getúlio Vargas. O Estado, então, ele visava o desenvolvimento do país. O país, nessa época de Getúlio Vargas, já avançava rumo à industrialização. Então, o que o governo fez? Ele proibiu a entrada de bens de consumo importados aqui no Brasil. Mas para que ele fez isso? Para assegurar o fortalecimento econômico nacional, ou seja, para priorizar os produtos nacionais. Medidas posteriores a Getúlio Vargas foram realizadas para tentar conter os problemas devido à inflação. Entre os planos econômicos mais importantes, nós vamos citar o plano de metas. Quem é que aplicou esse plano de metas? Foi Juscelino Kubitschek. Ele tinha como objetivo avançar o crescimento do Brasil, que seria em 50 anos, fazer esse crescimento, esse desenvolvimento em 5 anos. Então, ele priorizou 5 setores, que são a energia, transporte, alimentação, indústria de base
e educação. E ele também conseguiu construir hidrelétricas, rodovias e indústrias e conseguiu ampliar Brasília. Planos no regime militar. Então, outro plano que foi realizado foi no regime militar. O país conheceu um grande crescimento e modernização nessa época. Esse crescimento foi chamado de milagre brasileiro. Porém, ao mesmo tempo, a vida de muita gente piorou de maneira significativa. E obras foram realizadas mesmo tendo essa crise, grandes obras foram realizadas, como a hidrelétrica de Itaipu, a rodovia transamazônica, que eles realizaram com o objetivo de movimentar a economia brasileira. Aqui está a rodovia, né, transamazônica, e aqui a usina de Itaipu. Plano cruzado, outro plano que eles realizaram a fim de conter a inflação. Foi implementado com tentativa de reverter a recessão e a inflação. A moeda foi trocada. Como assim? Na época, era o cruzeiro que era a moeda, então eles passaram para cruzado. Aí, o que aconteceu? Os preços e os salários foram congelados. O que é congelados? Não subiram. E essas medidas conseguiram manter a inflação controlada, mas só por um tempo. Por quê? O congelamento não agradou aos produtores, fabricantes, comerciantes, que deixaram de vender os seus produtos. Então, com o salário congelado, a pessoa não tinha como comprar produtos. Aqui está o plano cruzado. Então, teve o plano cruzado 1 e 2. O plano cruzado 2 aconteceu em 1986. A inflação novamente ficou descontrolada. Então, com esse plano, eles aumentaram os impostos. Aí, o que aconteceu? Houve o abandono do controle dos preços e eles passaram a corrigir mensalmente a inflação. Então, todo mês as coisas subiam. Então, a situação ficou tão grave que o Brasil decretou moratória. Com isso, o que aconteceu? O país perdeu a credibilidade com os outros países e instituições financeiras, agravando ainda mais a situação econômica do país. E eles criaram o Plano Verão e o Plano Bresser, mas mesmo assim não deu certo e esses planos fracassaram. Plano Collor. Esse plano foi o mais polêmico, porque Collor, que era o presidente na época, presidente da República, ele confiscou da população toda a quantia superior a 50 mil cruzeiros. Se a pessoa tivesse na conta corrente ou nas poupanças acima de 50 mil, o que ele fez? Ele confiscou esse dinheiro, dizendo que era para pagar a dívida brasileira. Então, também foi concedida a abertura da economia para capital estrangeiro. Assim, os produtos estrangeiros entravam no nosso país e os produtos nacionais ficavam nas prateleiras. E a privatização de empresas estatais e concessões de exploração de serviços. Então, exploração de mão de obra. E a indústria se modernizaram, mas fecharam por não conseguirem competir com os produtos estrangeiros beneficiados, porque os produtos que entravam no Brasil, estrangeiros, eram muito mais em conta do que os produtos nacionais, então não tinha como competir. E a inflação continuava cada vez mais alta. Então, houve o Plano Collor, está aí
a foto, a imagem do presidente na época, lá está escrito cadernetas e poupanças. Foi o que ele confiscou. E criaram o Plano Real. Em 1993, o ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, que no ano posteriormente ele passou a ser presidente da República, ele modificou novamente a moeda. Ele passou a moeda de cruzeiro para cruzeiro real. No ano seguinte, 94, a moeda passou a se denominar real. Então, esse cruzeiro cruzado real não deu certo. Aí ele passou de cruzeiro real para só real. Por quê? Porque com isso, um real era equivalente a $1. Com isso, ele conseguia controlar a inflação, mas ele não repassava aos salários.